versículo 26. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26. Amém? Amém. Aleluia. Então rumaram para a terra dos Gedarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito tempo que não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Muitas vezes apoderava-se dele, embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçado, e era impelido pelo demônio para o deserto. Até aqui. Mesmo sentado, vamos orar, pedindo que o Espírito Santo de Deus essa manhã venha falar o nosso coração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar mais uma vez, e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã, traga a revelação da tua palavra, inicia nossos corações. Pai, em nome de Jesus, tenha liberdade em nós nesse momento de transformar, de falar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Queridos, essa palavra que nós acabamos de ler, ela fala de libertação. É uma palavra onde fala sobre o endemoniado de Gerazareno, ou Gadareno. Tem algumas palavras que falam Gadareno, outras Gerazareno. Mas nessa manhã eu gostaria de trazer algo aqui que falou muito ao meu coração, que eu creio que vai falar ao seu coração também. Jesus, antes de chegar nesse lugar, você vai observar nos versículos anteriores que ele estava falando parábolas, estava pregando a palavra de Deus, falando em parábolas. Falou a palavra do semeador, a parábola da candeia. Então ele havia pregado várias parábolas. Interessante é que quando você vai ver a palavra de Deus aqui, Jesus não tinha nenhum motivo a mais para ir para esse lugar. Simplesmente depois de pregar, ele solta o barco e fala: vamos remar. E ele sai em direção a essa região chamada Gerazeno, uma cidade. E os irmãos sabem, já leram essa passagem, sabem que houve uma tempestade, o qual o barco balançou, aí Jesus foi acordado, acalmou o mar, mas não vamos entrar nessa parte. Primeira coisa que eu gostaria de dizer, que a palavra de Deus fala que eles desceram do barco, e possivelmente ali pelo jeito Jesus foi à frente. E quando Jesus chega naquela cidade, o demônio que possuiu aquela pessoa, ou melhor, aquela pessoa que estava possuída pelo demônio, ela vai em direção a Jesus com toda a violência. Para quê? Ela vai para agredir Jesus, porque era uma pessoa que estava agredindo as pessoas. Mas quando eles correm em direção a Jesus, quando eles chegam em frente a Jesus, o que ele faz? Ele se prostra no chão e ele fala: o que vieste fazer aqui, Jesus, Filho do Altíssimo? Queridos, a primeira coisa que eu aprendo aqui, não vou aqui seguir uma sequência, é que nós temos, além de uma identidade física, nós temos uma identidade espiritual. E o mundo espiritual, ele te conhece. Os demônios, eles te conhecem. Quando aquele
demônio chegou até Jesus, ele conheceu Jesus, falou: Jesus, filho do Altíssimo. E nós precisamos, queridos, ser conhecidos no mundo espiritual. O inimigo, ele precisa saber quem você é. Quem você é? Filho do Altíssimo, servo de Deus. Porque existem pessoas que não são conhecidas no mundo espiritual. Eu posso falar para você um exemplo daqueles jovens que saiu a expulsar demônio em nome de Jesus, a qual Paulo pregava. E eles chegaram até uma pessoa que estava possessa e falou, tentando expulsar. E o que o demônio falou para eles? Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Eu não conheço vocês. Vocês não são filhos do Altíssimo. E a Bíblia conta que eles levaram uma surra. Nós somos conhecidos como filhos do Altíssimo porque nós servimos a Deus. E temos que ser conhecidos assim. Nós não devemos ter medo do inimigo. Você não deve zombar e nem desafiar a autoridade do inimigo, mas você não deve ter medo do inimigo. Amém? Mas o que eu quero entrar aqui, queridos, é a respeito dessa pessoa. A Bíblia fala que esse homem, quando a Bíblia menciona homem, tem acima de 40 anos. 30, 35, 40 anos. Quando a Bíblia fala homem, jovem, é até 30 anos, é jovem, a Bíblia. Mas homem, acima de 30, 35, 40 anos, já a palavra homem. Não que quem tem menos não seja homem, mas porque na Bíblia tem essas diferenças. Então esse homem, possivelmente, podemos dizer que ele seria na faixa de 30, 40, 50 anos, essa faixa etária. E ele estava vivendo uma situação extremamente terrível. A Bíblia fala aqui que aquele homem vivia onde? Aonde era a habitação dele? No cemitério, no sepulcro. Ele vivia ali extremamente nu, violento. E algumas vezes a população já tentou prender ele com grilhões, ele se soltava. E ninguém ousava mais chegar perto dele, porque ele estava extremamente possesso, 24 horas por dia. E possivelmente, isso aí já, e muitos testemunhos de pessoas que mexeram nessa área falam sobre isso, possivelmente ele comia até carne de cadáver. Eu já, há muitos anos atrás, conheci uma senhora aqui na nossa igreja, não preciso falar o nome. Ela era uma pessoa da alta de bruxaria. E eu tinha uma amizade muito grande com ela, na casa dela, e ela me contou que ela já fez trabalho no cemitério de desenterrar defunto e comer carne de defunto. Era um ritual. O demônio faz isso com as pessoas. Então esse homem, queridos, ele estava numa situação extremamente terrível, porque ele já não tinha mais controle de si. Vivia no deserto, né? De vez em quando o demônio levava ele para o deserto, levava ele para o cemitério, que é para onde o inimigo quer levar todo mundo. A Bíblia diz que Jesus veio para salvar, né? O inimigo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. É o objetivo dele. Mas o que eu gostaria de dizer, que às vezes a gente não analisa, não está escrito aqui. Uma pergunta: como esse homem foi parar naquele lugar? Você já pensou para analisar? Porque ele não foi para aquele lugar, ele não foi para aquela situação do dia para a noite. Como ele foi parar naquele lugar tão terrível, naquele lugar onde ele estava completamente possesso? Como? Aquele homem, um dia, foi uma criança.
Aquele homem um dia foi um jovem. Aquele homem talvez, possivelmente não, ele tinha pai e tinha mãe. Aquele homem foi uma criança que nasceu, que os pais talvez fizeram projetos na vida dele. Aquele homem foi um jovem que talvez tinha sonhos e tinha projetos. Ou você acha que aquele homem, quando jovem, pensava assim: daqui 20 anos, 30 anos eu vou estar morando no cemitério. Daqui 20 anos eu vou estar no cemitério possesso de demônio. Você acha que esse era o projeto dele? Não. Com certeza ele tinha projetos de vitória, projetos de crescer, projetos que ele queria. Ele teve, você vai ver depois, teve uma família, mas não conseguiu continuar com a família. Mas, no entanto, a vida levou ele em outro lugar. Sabe por quê? Uma palavra simples, mas que faz uma grande diferença na nossa vida: decisões. Eu te falo com toda certeza, o que levou aquele homem naquele lugar foram decisões erradas que ele tomou na vida. Todo o lugar o qual a gente quer chegar, onde a gente chegou até hoje, foram por causa das nossas decisões. Aquele homem, como eu falei, foi uma pessoa sonhadora, talvez uma pessoa sonhadora. Mas as decisões que ele tomou ao longo da sua vida fez com que ele chegasse a um ponto que ele estava extremamente sem jeito de tomar decisão. E eu ainda falo mais: não foram grandes decisões. Na nossa vida, as grandes decisões são importantes, mas as pequenas decisões é que faz diferença. Porque muitas vezes nós ignoramos as pequenas decisões. E são elas que muitas vezes vai te levando passo a passo para a vitória ou passo a passo para o fracasso. Decisões de todo jeito. Por exemplo, coisas do coração, mágoa do coração. Às vezes alguém machucou o seu coração, às vezes alguém te ofendeu, e você precisa tomar uma decisão. Uma decisão de ir lá conversar, uma decisão de perdoar. Mas você acha que não precisa, e você começa a achar: não, isso é uma coisa pequena, eu vou deixar para lá, e vai deixando. Aí depois acontece de novo outra coisa, e vai deixando, e isso vai se tornando na sua vida uma doença. E quando você acorda, você é uma pessoa extremamente amargurada. E não foi do dia para a noite, foram por causa de pequenas coisas que foram acontecendo, que você foi deixando de lado. As decisões da nossa vida são importantes. Pecados da nossa vida que nós cometemos, nós temos que pedir perdão a Deus. E às vezes, talvez para você coisa pequena, você vai deixando, isso vai se acumulando na sua vida, e você vai caminhando cada dia para onde caminhou aquele homem. Não faz diferença na nossa vida hoje, não tem, quer dizer, não é diferente. Para onde ele caminhou? Lugar de morte. Quando nós tomamos decisão, uma decisão errada ou decisões erradas na nossa vida, o nosso destino é caminhar para onde? Para o lugar de morte. O próprio Deus, no Velho Testamento, eu não vou ler lá e não vou falar todo o versículo, mas ele fala: eu deixo para vocês dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição, vocês escolham. E Deus sempre nos mostrou o caminho. Você tem o caminho da bênção e o caminho da maldição. Qual que é o caminho da maldição? É não escolher seguir o caminho de Deus.
E ali, todo o sonho da família daquele homem foram destruídos. Por causa de quê? Como eu falei no começo, decisões erradas. Nós sabemos que existe coisa que acontece na nossa vida que são trágicas, uma tragédia, alguma coisa que você não esperava, mas muitas delas são decisões. Muitas delas são decisões. E nós temos o costume evangélico, não estou querendo isentar o diabo, de colocar toda a culpa do nosso fracasso no inimigo. Se a pessoa está vivendo uma situação financeira extremamente difícil, ela coloca a culpa no inimigo. Se às vezes ela está doente, ela coloca a culpa no inimigo. Ou se está com problema no relacionamento, ela coloca a culpa no inimigo. Talvez pode ser a culpa do inimigo, mas boas partes são o quê? Decisões. Muitas vezes você não está saudável porque você decidiu se alimentar mal, não se exercitar. Talvez seu casamento não está bem porque você decidiu não agir corretamente com o esposo, ou com o esposo vice-versa. Talvez a sua vida financeira não está bem porque você decidiu comprar além do que devia. O inimigo pode tocar em algumas áreas dessas? Pode, mas muitas coisas são nossas, e nós temos que assumir essa responsabilidade de tomar decisões corretas, para que Deus possa nos abençoar. Você pode perceber que Jesus nunca obrigou ninguém a nada, Ele sempre mostrou o caminho. Aquele jovem rico chegou até Jesus e falou para Jesus: Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus falou: olha, você conhece os mandamentos? Conheço todos. Conheço todos e que faço tudo. Os 10 mandamentos eu sigo à risca. E Jesus: não, peraí, ainda lhe falta uma coisa. Vende tudo que tem, reparte aos pobres e vem, segue. O que Jesus deixou para ele ali? Uma decisão. Você tem essa oportunidade. Você pode continuar o seu caminho, ou você pode me seguir. E o que ele fez? Ele continuou o caminho. Amém? Então, nós temos que ter isso. Como eu falei, que eu não quero isentar o inimigo de muitas coisas, porque muitas coisas ele toca, ele te direciona a você fazer errado. Mas nós que temos, a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, e nós precisamos assumir essa posição de ter a mente de Cristo, de sermos filhos de Deus, de sabermos. Hoje o que nós mais precisamos buscar chama-se discernimento de espírito, porque existem muitas coisas por aí que não é de Deus. Existem muitas coisas aí que tem aparência do bem, mas não é bem. Então nós temos que tomar muito cuidado naquilo que a gente vai entrar, naquilo que a gente vai fazer. E prosseguindo, a Bíblia fala que quando aquele homem chegou até Jesus, ele expulsa aquele demônio, melhor, aquele demônio, aqueles demônios, que era uma legião. Aí Jesus pergunta o nome: qual é o seu nome? Ele fala: legião. E Jesus expulsa a entidade daquele homem. A Bíblia fala, vamos ler, versículo 30. Não, versículo 38. O homem a quem tinha saído os demônios rogou-lhe:
que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despedindo, dizendo: volta para casa e conta aos seus tudo que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito para ele. Aqui nós vamos entrar em algo interessante também. Aquele homem que não tinha nenhuma esperança, que estava extremamente sem noção de nada, ele encontra com Jesus, Jesus o liberta. Jesus o liberta. A gente não sabe quanto tempo aquele homem ficou naquele lugar, mas eu te garanto que ele estava extremamente debilitado, magro, sujo, machucado. E Jesus o vai e o liberta. Depois que ele é liberto, a Bíblia fala que ele estava num lugar sentado com a consciência renovada. Ele já tinha consciência do que ele estava fazendo. E ele tomou a decisão de seguir a quem? A Jesus. E Jesus fala: não, eu não quero que você me siga, não seja como um discípulo, mas eu quero que você vá para a sua cidade e conta o que Deus fez por você. Queridos, aqui é interessante que Jesus pensa na família daquele homem. Jesus não queria mais um discípulo para seguir ele. Jesus queria restaurar a família, porque Jesus conhecia. Imagina como é que estavam talvez os filhos, a esposa daquele homem há muitos anos sem vê-lo. Imagina qual destino teria a família daquele homem. Naquela época, hoje também é importante, mas naquela época a figura masculina era extremamente importante. E Jesus restaura a família daquele homem, restaura a geração daquele homem. Mas o que eu quero entrar aqui, que é para encerrar, e como eu falei, não faz nem parte de sequência, que aquele homem sai para um lugar chamado Decápolis. São 10 cidades ali naquela região de Israel. Ali eram cidades dominadas por Roma, e ele sai pregando a palavra de Deus. Possivelmente ele deve ter gastado mais de um mês, porque ele é grande a região. Eu fui lá, numa cidade enorme, até chegar onde ele estava. Ele saiu dali, liberto, e foi pregando a palavra de Deus. E eu quero entrar em algo muito importante aqui. Por fora aquele homem era o mesmo. Ele estava magro, machucado, mas no entanto ele saiu pregando a palavra de Deus. Nós muitas vezes queremos pregar a palavra de Deus quando Deus faz algo. Se Deus não faz, a gente não prega. Se Deus te dá um carro novo, você quer pregar e falar: não, eu tenho um carro novo. Se Deus te deu uma casa nova, não vou pregar. Mas se você às vezes não recebeu nada aparentemente de Deus, você não quer falar de Deus. Aquele homem não tinha nada fisicamente, e ele estava falando do que Deus fez na vida dele. Nós queremos receber primeiro, para depois falar. Mas na realidade, todos nós recebemos o que aquele homem recebeu. Ele recebeu a salvação de Deus. O que ele tinha era muito mais importante do que o que ele tinha dentro dele, era muito mais importante do que o exterior. Ele teve um encontro com Deus. Você não precisa receber um milagre para poder falar de Deus. Você não precisa receber alguma bênção para poder falar de Deus, porque você já recebeu, no dia que você aceitou Cristo, a maior bênção,
que foi o Espírito Santo de Deus dentro de você. E muitas vezes nós queremos fazer coisas, não, eu não posso pregar, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para poder falar de Deus. Você não precisa de... É importante fazer algum curso? É importante você aprender? Mas a maior pregação que você pode fazer é a transformação que Deus fez na sua vida. A maior pregação daquele homem era a transformação que Deus tinha feito no coração dele. A maior pregação que você pode fazer, Deus pode te dar bens materiais? Claro que pode. Mas a maior pregação que você pode fazer é você transmitir o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez no seu coração. Nós temos que dar valor. Muitas vezes nós damos muito valor a outras coisas e não damos valor na coisa mais importante que nós recebemos de Deus. Se você recebeu isso de Deus, não recebeu mais nada na nossa vida, você recebeu tudo, que é a salvação. Deus te tirou do caminho que você estava caminhando para a morte e te direcionou para o caminho da vida. Deus te tirou do inferno que você estava indo e te colocou no céu. Tudo que você recebe agora de fora é bônus, porque a dádiva maior, o dom maior, tudo que Deus fez por você, você já recebeu. E é o que nós precisamos dar valor. E muitas vezes a gente não dá valor. Muitas vezes a gente... Não estou falando assim que o natural nosso às vezes é reclamar de alguma coisa, mas muitas vezes a gente reclama do que não recebemos e esquecemos de agradecer pelo que já recebemos. O dom de Deus, salvação, a graça de Deus na sua vida. Você teve a decisão de aceitar ou não. Quando você abriu sua mente e teve o entendimento de Jesus, você teve a decisão. Mas a partir do momento que você teve a decisão, o que você recebeu foi de graça. Foi de graça. Você já conseguiu imaginar o que é a salvação? Simplesmente é a vida eterna com Deus. Tudo que nós conseguirmos aqui na terra vai ficar na terra. Mas a salvação, ela é o que? Eterna. A única coisa que você tem eterna na sua vida é a sua salvação. Amém? Vamos colocar em pé, em nome de Jesus.